Meu irmão, atendimento ao cliente é o caralho, vai todo mundo tomar no cu. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Você está enjoado de entretenimento barato na internet? Você está cansado de pessoas falando sobre tudo como se tivessem alguma propriedade ou relevância? Você, por acaso, está deprimido com a vida ou com o mundo? Pois é, eu também. Embarque nessa bobagem chamada podcast e ouça as piores opiniões e teses de um jovem medíocre. Isto é Post Night Radio. Olá pessoas, você está no Post Night Radio. Hoje é dia 20 de abril de 2025. Estamos aí para mais um Osnar. Música de abertura Slide Away do Oasis. Muito bom, muito bom. Acho que minha preferida do Oasis. Bom demais. Definitivamente talvez, né? Nada jamais. You'll find a way. Chasing the sun. Tá bom. Calma lá. Vamos lá. Começar, né? Vamos começar aí. Passo a passo aí. Do que eu tenho pra falar na semana. Que é nada. Já pelo começo já sabe que é nada, né? Primeiramente, né? Eu percebi que nos últimos Post Nights eu tava... Esse microfone, eu tenho que falar com ele virado pra mim. Se eu falar um pouco pro lado, ele começa a achar que eu tô longe. Eu não sabia disso. Eu comprei um microfone sem saber se ele era... aquelas paradas dimensional lá, se era multidimensional, polidimensional, omnidirecional, bidirecional... Sei lá, parece que cada microfone tem sua opção, seu gênero. Eu não sabia disso. E eu simplesmente comprei o negócio porque eu falei, é um microfone, eu falo nele. Eita, e o que eu falo nele vai para um computador e esse computador decodifica e codifica e eu posto isso. E eu não sabia disso. Não sabia. Agora eu sei, então não vai ficar ruim que nem no último. O último, pelo amor de Deus, também. Eu não tinha nada pra falar e simplesmente dei uma enrolada lá. Li um e-mail, tava testando umas coisas e no fim o áudio ficou uma bosta. E estamos aí. Depois de uma belíssima Semana Santa. Cara, eu acho que desde criança eu não ficava meio que na energia da semana, digamos assim, né? São datas onde você, se você se encaixa nelas, você, porra, parece que você tem uma evolução do caralho. Acho que desde a quaresma inteira, assim mesmo. Mas o ápice é na semana, na sexta, na quinta, sexta e o sábado, assim, né? E obviamente o domingo, que é hoje. E existe uma evolução espiritual. Cara, coisa espiritual é um negócio tão estranho, cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Assim, um ser humano normal, sem ser os caras chatos lá da Grécia, lá, que pensava o dia inteiro, não fazia nada da vida.
um cara normal, ele não consegue entender esses conceitos. A plebe, o espírito não é pra plebe, é pra... É, é pro cara que não faz nada, entendeu? E ele... Ou um cara que ele, por algum motivo, pensa demais. O cara que é normal, que vive que nem um animal também, vamos ser bem sinceros, trabalha, come, dorme e se reproduz é coisa de animal. O que muda do animal para um cara humano é que ele pensa, às vezes. Mas pensar mesmo, entendeu? Tipo assim, todo aquele contexto de... Toda a existência, entendeu? O cara ele pensa sobre a existência. Ou ele se torna um abobado, ou ele se torna um gênio, tipo os caras lá da Grécia e outros pensadores, filósofos, sei lá. Os caras que estudam, entendeu? O pensamento, você viu, agora eu tô pensando aqui. O pensamento, se as pessoas fossem inteligentes de verdade, elas entenderiam que pensar muito é igual ser inteligente. Ó, seguinte. Os caras lá que construíram diversas correntes filosóficas com diversos tipos de pensamento, o que eles fizeram? Eles pensaram e foram pensando, 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 até chegar num certo, sei lá, um limite assim que ele falou, cara, é isso aqui, é o começo da ideia. E os caras fizeram isso e hoje as pessoas estudam para chegar naquele pensamento. Só que quando um cara tá na casa dele, sei lá, o cara tá no chuveiro pensando sobre a vida, aquilo não é um estudo. Mas é um estudo, cara. Entendeu? A crise existencial que o jovem dinâmico tem é um estudo. Isso sim é um estudo que progride, sim. Esses são os primeiros contatos com a alma que o ser humano tem. E o que eu tava falando? Na Semana Santa. Então, tirando a divagação, esse período ele te deixa bem mais introspecção, entendeu? Bem mais focado em deixar de fazer alguma coisa que você achar ruim até você entender o seu propósito aqui e evoluir espiritualmente. E, e além de simples, cara, é direto, entendeu? Você entende todas as. Você entende, cara, puta, como que eu falo essa merda aqui? Calma aí. Você entende, bicho, que existe um motivo para as coisas, né, terem acontecido. Existe uma causa, existe uma razão para você estar em tal lugar, existe, sei lá, uma razão para você acordar, existe motivos para você tentar ser melhor, né? E cara, quem não tem essa prática, bicho, eu acho que perde muito. Inclusive eu mesmo, né, nos últimos milênios aí, né? Fazer algo dedicado mesmo esse ano. Cara, você perde muita coisa, porque além de você estar brigando contra, sei lá, instintos, impulsos, você começa a entender, você ganha uma força, pelo menos pra mim no caso, você ganha uma força de tipo, é essa a razão por causa disso, entendeu? Você tira uma força que obviamente sabe de quem é e te impede de realmente fazer essas coisas que, sei lá, talvez num dia comum seja impossível. Num dia sem foco, na verdade, né? Porque essas práticas têm que se estender o ano inteiro, mas nesse período exatamente existe, tipo, sei lá, cara.
Eu não sei explicar isso aqui. É completamente experiência e, sei lá, e pensamentos, que é o estudo. Então, pensando nisso, né, nessa semana, eu percebi isso, que existe tipo uma causa, existe uma força que ela te ajuda e que realmente ajuda você contra as coisas ruins. Existe algo nesse nível. Obviamente eu tô falando aqui pra quem não ser assim, com quem não querer entenda o que eu esteja falando, né? Provavelmente quem sabe o que eu tô falando sabe os nomes das coisas. Mas eu estou tentando chegar numa ideia principal aqui. Existe algo que, nesse período de entendimento, de introspecção, você chega nesse ponto. E você ganha uma força contra hábitos ruins. Claro, você tem que se ajudar também, né? Você tem que estar disposto a isso. E você recebe uma recompensa que é tipo uma ajuda, um boost, que é um motivo para você falar, cara, esse período não. Não nesse período, pelo menos, entendeu? E aí você chega, sei lá, na quinta-feira, que é o momento da última ceia, né? Remete à última ceia ali, a quinta-noite, né? E você começa, sei lá, pra mim foi até engraçado. Eu entrei naquela vibe que eu acho que só quando eu era criança, entendeu? Que eu vi as histórias a respeito do dia, né, da crucificação e dos momentos antes, que eu entrava de tipo, é só uma sensação, entendeu? Uma sensação de tipo, caramba, o dia está diferente, a energia está mais pesada, está mais, como que eu posso dizer, tá bem mais denso, sei lá. E tá bem mais algo vai acontecer, né? E aí tem a sexta. Inclusive, mais ou menos umas 3 horas da tarde, coincidentemente deu uma chuva, né? Não que tenha sido uma chuva na época, né? Mas no exato momento deu uma escurecida na Terra, né? Que eu acredito que seja um eclipse. E foda-se a ciência que ela acha também. O cara pode fazer o que quiser, cara. Se o céu apagar agora, ficar rosa o dia inteiro, fica. E não precisa de motivos científicos. Mas voltando ao que eu tava falando. E aí eu entrei nessa pegada nesses últimos dias, né? Da Quaresma barra Semana Santa. E eu entrei naquela vibe, naquela vibração, naquela frequência, como se estivesse vivendo no mesmo tempo, né? Que Jesus. E cara, é um negócio, sei lá, é um negócio sensacional, bicho. Parece que você começa a entender realmente o peso. E era algo que eu tinha quando era criança, pra você ver. Então é algo que faz parte da essência de quem acredita. Pelo menos pra mim fazia. Pra mim fez, né? Então, você chega nesse ponto e você percebe, cara, existe uma razão ali, né? O princípio e o fim, né? O princípio e a finalidade pra tudo isso acontecer. Pra ter um cara agora falando no microfone. Pra ter, sei lá, as pessoas fazendo tudo ao contrário, né? Do que era pra fazer. Existe, né? E, cara, é um período tão interessante de reflexão que eu recomendo vocês na próxima, né? Se puderem fazer isso. E é algo que edifica bastante o teu pensamento, o teu espírito, até o teu físico, assim. Envolve também controle de é, emoções, de hábitos,
é um contato mais próximo ali com Deus mesmo, com o Criador de tudo. E quando você entende ali o símbolo que é da cruz, quando você entende também o peso e o sofrimento que um cara justo passou, porque, vamos ser sinceros, né? Se por acaso Jesus não fosse Deus ou Filho de Deus e ele simplesmente fosse um cara justo, bom e tivesse morrido daquele jeito, seria a pior morte do mundo, a pessoa mais boa do mundo, né? E até por isso, né, na analogia do sacrifício, é o cordeiro perfeito, porque nas tradições antigas, por um sacrifício ocorrer, né, um sacrifício lá no altar ocorrer no templo, ele não podia ser mancha, tinha que ser primogênito, uma coisa assim, né? Um monte de requisitos. Ele tinha que ser puro, um animal puro. E foi o que aconteceu na representação de um homem, entendeu? E quando você entende esses pesos, cara, você pega. Você tira uma base ali do filme do Mel Gibson. E ali foi, provavelmente na vida real, foi muito pior, né? Você vê, sei lá, o cara provavelmente tava, sei lá, com as costas abertas inteira. E ele tinha que roçar na madeira as costas. Um negócio horrível. Você vê você vê, porra, todos os açoites, né, no cara. Você vê zombaria de um cara, né, nele. Todo cuspe, soco, porrada, traição, abandono. Todas essas coisas que não são algo espiritual, né? As coisas físicas mesmo, né? Se bem que essas coisas que afetam, né, o teu intelecto, assim, tipo, essas calúnias, elas afetam essa área imaterial, né? Mas quando você vê aquilo, né? Você toma porrada de graça. O cara não fez nada. O cara tomou porrada, açoite pra caramba. Ele ficou pendurado na pior posição possível, na pior morte possível. E ali o cara ficou 3 horas ali, cara. 3 horas. Angustiado. Tendo que se ajeitar toda hora ali. Nossa, cara. O negócio fisicamente, né? Digamos aqui numa perspectiva mais cética, foi feio pra caramba. E quando você entende isso da maneira correta, maneira espiritual, maneira verdadeira de entender que aquilo tudo é verdade, que não é um mito, que não é uma alegoria para algo, que não é uma metáfora. Quando você entende aquilo ganha um peso absurdo. Quando você coloca o Criador numa ideia de contato com a criação, né? Quando você coloca o Criador numa ideia de contato com a criação e ele mesmo vem numa forma igual à da criação e que ele coloca e que ele passa por tudo isso simplesmente para explicar para as pessoas como que funciona tudo, né? Como que era para realmente como que realmente era para seguir, né? Então antes ele, né, o Criador no céu, o Pai, né? Vamos dizer na maneira trinitária. Então o Pai, ele no céu, no Antigo Testamento, ele explica as coisas de lá, há uma separação ali, intermediador, os profetas, o Moisés, explicavam para o povo uma maneira de uma certa conduta
E depois dessa certa conduta, obviamente com o tempo, as pessoas vão, né, a tradição lá, oral, que pode ter chegado chegou no nível, né? Inclusive Jesus fala dos fariseus, né? Por causa disso, que eles já não cumpriam mais, né? Era mais por algo externo do que interno. E quando as pessoas precisavam de uma purificação interna e não mais externa, como uma lei, né? Eles precisavam de uma lei mais espiritual e não de convivência, até porque diversos impérios ali já tinham passado, sei lá, já tinha ido pro ralo, né? A lei estava exclusiva mais ali para os judeus. E as pessoas em geral precisavam de algo interno. E aí ele vem de uma maneira diferente, né? O Criador vem de uma maneira diferente, que seria uma forma de filho. E ele explica tudo e explica a maneira de como deveríamos todo mundo se comportar, né? Na Terra, né? Até o fim dos tempos. E aquele reino de salvação não era um reino de terreno, era um reino, era um presente, era um ensinamento de que para você se livrar daqueles reinos, tipo, de todos esses reinos bárbaros que passaram pelo mundo, né? Desde comunismo, nazismo, desde, sei lá, o Império Romano, desde China lá, né? Porra, comunistas, você pegar todos os governos ditatoriais que tem até hoje aí, você escapar desse sofrimento mundano, a resposta é espiritual, né? É algo que vem de dentro, internamente, para fora. E as pessoas que seguissem não só a lei externa, mas cumprissem as obrigações internas, né? Morais, né? Uma lei não só visível externamente, mas internamente sendo vivida, as pessoas veriam o reino dos céus. Que não é só uma metáfora, entendeu? Para um convívio bom, mas que é verdadeiro, que vai ser recompensa na eternidade. Mas é algo interessante de ver, entendeu? Até porque tudo que as nações passam, estão passando hoje, são apenas o reflexo do próprio povo, né? Você vê o Brasil hoje com um líder tosco, um presidente tosco, uma corja tosca em volta dele, patética, um povo medíocre, né? E o povo é o culpado disso. O povo é o culpado. Mesmo que, claro, obviamente, se fosse uma pessoa boa lá no topo, ele fazia o processo de lá de cima, né? Fazendo as coisas que pudessem melhorar, né? O povo. E assim o povo retribuindo, colocando mais gente, pessoas boas no poder. Mas não, é algo interno. Então já vem de muito tempo, né? Já vem de muito tempo essa merda. E é do mundo inteiro também. É uma merda, né, bicho? E aí você vê, né, cara? E aí a resistência, que é o reino dos céus, que é a resistência dos eleitos da igreja, da verdadeira igreja, é ir contra essas bobagens que são difundidas hoje, e contra toda essa baboseira que leva as pessoas a estarem aqui sei lá, em reinos medíocres e bárbaros, entendeu? Eu não sei se tá dando pra entender, porque eu tô só vomitando pensamentos aqui, baseados em, sei lá, reflexões que eu tive.
E, cara, sei lá, tava pensando nisso, né, cara? Como que de lá, né, da quaresma ali até a Páscoa, né, a ressurreição, como que existe uma vitória, né, entre a maldade e o bem, né, ali, a coisa imaterial, imutável, que é o bem, que é Deus. E existe uma vitória não só espiritual, mas física também, né, com ele ressurgindo ali. E é um negócio muito incrível de ver que você pode ficar horas divagando sobre a importância disso, sobre como tudo isso afetou o mundo, né? O cara dividiu o tempo entre antes e depois dele. Não é um simples líder religioso, cara. Não é um cara que estudou em vários lugares e simplesmente ensinou o povo do melhor jeito. O cara, ele era literalmente a palavra ali, né? Então, você vê os impactos disso na sociedade atual. Mesmo que esteja uma merda agora, poderia estar pior, ou pior ainda, teria extinta já, né? Porque o cristianismo com a Igreja Católica lá construiu o Ocidente inteiro ali, a Europa, é, consequentemente aqui também, né? Mesmo que não pareça, é, foi muito importante isso. Para o mundo inteiro existia uma, pelo menos uma reflexão moral sobre o que aconteceu. Mesmo que até para um cara que é meio Zé ateu, o cara, ele pode pegar, ler ali e ele entender as coisas, né? Óbvio, para isso precisa o cara tá com o coração, não só a mente, mas o coração aberto a realmente entender as coisas. E esse é o maior problema das pessoas, né? Elas não dão um braço a torcer por nada. E hoje, por isso que hoje a grande religião é a ciência, né? A ciência é a dona da razão. Cara, eu não tenho datas específicas, mas eu quero ver, eu tô ansioso para ver a próxima década, porque parece que o mundo ele já a cada ano que tá passando, parece que ele tá dando mais um speedrun pro final, pro final. Tá no 2x, né? Eu acho que desde 2022 ali, é, desde a pandemia, né, se for pegar assim, né, desde 2020, mas exclusivamente ali para 2022 as coisas começaram a passar e começaram a acontecer coisas estranhas ao longo do tempo. Tá tudo mais nítido, eu já falei isso aqui no Post Night. É, essa nitidez escancarada entre a verdade e a mentira ali. Não entre verdade e mentira, porque é, hoje tá bem confuso, né? Então o cara ele precisa aprender mesmo, buscar entender as coisas para não cair em gigantescas mentiras. Porque desde a escola a criança aprende mentira. Muita mentira. E pra. E é por isso que, né, as pessoas estão confusas, doentes e perdidas. Mas em contraponto, que essa maldade vai escalando, essa mentira vai escalando, a verdade e a bondade vai se levantando. Você obviamente vê coisas erradas que são enaltecidas ou que eram enaltecidas há uns 8 anos atrás, 5 anos atrás. Essas coisas estão perdendo a força porque é inviável. Você pode fazer sua reflexão aí do que é, mas as coisas estão inviáveis. E coisas extremas, opostas a essas coisas,
também são inviáveis. Existe uma única verdade, cara. E eu tava, sei lá, eu tava vendo aí, eu tava meio, sei lá, há um tempo já, pesquisando sobre, querendo saber realmente a verdade, qual é a verdade absoluta relacionada ao que eu acredito, né? O cristianismo ali, se é católico, protestante, ortodoxo. Obviamente eu já tenho ali a tendência a... Já tinha a tendência ali a chegar no catolicismo, né? Então tava tentando buscar os contrapontos, né? Ali. E... Cara, eu tava meio angustiado, que eu tava tipo... Cara, uns falam uma coisa, outros desmentem e falam outra, e depois fala outra, depois fala outra. Até que eu... Calma aí, rapidão. Merda, tava completamente aqui. E aí, e aí eu tava pensando, né, bicho? Como que eu vou filtrar essas coisas, cara? Porque se uns dizem uma coisa, se uma denominação fala uma coisa, a outra fala outra, e o outro cara que não tem denominação tá falando outra, cara, existe uma confusão absurda. Você existe um fato ali, a Sagrada Escritura, mas você não tem como simplesmente ler o negócio e falar, cara, é esse ponto. E eu acredito nisso. Você tem que ter vários contextos para chegar num ponto. Claro, você já vai entender a discussão, né? Aqui onde eu vou chegar, né? Mas eu falei, cara, acusações de heresias para tudo que é lado, né? Um fala que aquilo é heresia, um fala que outra é heresia. Não sei lá, cara. Você percebe que essas discussões não vão a lugar nenhum, entendeu? Eu tava vendo lá até um vídeo, eu vi um comentário de um cara que parece ter um comentário bobo e burro, mas é um comentário justo, né? Em vez de focar nas diferenças, focar nas semelhanças, né? É que assim, óbvio, esses tópicos têm que ser debatidos, né? Mas cada um vai defender seu lado, não vai chegar num consenso até a segunda volta, né? De Jesus para Jesus falar, cara, é isso, acabou. Então, as pessoas vão brigar por diversas maneiras de interpretar o negócio. Mas aí eu. E aí eu cheguei nessa. Eu pensei nisso, eu falei, cara, os caras têm razão, porque eu tô tão, sei lá, perdido ali, meio embasbacado com a quantidade de, sei lá, coisa, de diferenças ali que existem, diferenças de doutrina, de interpretações. Aí eu, sei lá, decidi simplesmente pegar, provavelmente eu vou estudar a maioria delas ali, como funciona, mas focar numa só. Pra mim é o certo, que é a igreja mesmo, católica, acabou. Ah, mas é heresia, que tem não sei o que. Cara, no final todo mundo vai descobrir qual é a verdade, né? Qual é as coisas. O que acontece é que assim, bicho, que os milhares de lados aí que tem denominações, né? Ortodoxos, católicos, protestantes têm que entender é que existe uma verdade que é imutável. Uma verdade é simplesmente que ninguém tem ela por completo, né? Mas as pessoas obviamente vão atrás dessa verdade. Essa verdade ela vai estar em diversos lugares, locais. Só que você tem que pegar, obviamente, como nós somos cristãos, né? Então a gente já sabe onde está a fonte. E aí você tem as denominações. Claro, para mim, eu acho que que eu mais posso chegar perto ali de entender é a católica. Mas se o cara não acha que tá tudo errado ali, ele quer criar as próprias coisas dele, beleza.
Só que, assim, existe algo imutável, entendeu? Que ninguém vai alcançar por completo aquilo ali. E vai depender de muitas crenças, né? Cara, esse tipo de coisa, é, sei lá, eu tava com tanta alergia à discussão. Eu tenho, na verdade, alergia à discussão. Discussão, briga, debate. Eu fico meio ansioso com essas coisas. Eu acho que eu sou meio altero, né? Inclusive, vocês perceberem, toda hora eu fico pegando alguma coisa aqui, porque eu não consigo parar quieto enquanto eu falo e penso, né? Pra pensar, eu preciso pegar alguma coisa. Eu não sei o que é isso. Não sei se envolve algum tipo de doença, não. Ou de problema. Mas. E como eu tava querendo resolver esse lema na minha cabeça de tipo, cara, você ouve de um cara, não, Trindade não é assim, é, sei lá, unitarismo. Aí você vê do outro lado, não, ali é heresia. Aí você vê do outro lado, não, a predestinação é assim, a predestinação é assim. Você fala, porra, calma, caralho, espera, vamos dar pontos nos is aqui, que não tem como você aprender de duas fontes ao mesmo tempo, né? Desse jeito. Aí você vai entendendo, um lado de um lado de outro ali, mas aí você escolhe, né? Vai fazendo suas escolhas ali. Baseadas numa fonte só, né? Óbvio. Mas entendendo os contrapontos ali da ideia. Cara, sei lá, eu acho que essa alergia à discussão deve ser coisa de trauma, né? Provavelmente é trauma, essas coisas assim. Caiu. Que acho que a maioria das pessoas elas gostam de briga, de debate, de ficar defendendo um lado, de direita, esquerda, ateu, cristão. Acho que as pessoas gostam disso mesmo. Claro, debates eu gosto de ouvir para aprender, né? Entender ali, contrapontos, tudo. Mas eu não curto, não, cara. É, assim, eu vejo assim para aprender, mas eu não gosto de jeito nenhum. Prefiro ficar no meu mundo que não se mexe, que ele não tem ninguém cutucando ali falando, cara, é tudo mentira isso tá errado. Mas essas coisas você tem que aprender pra afirmar mais do que você acredita, né? Mas eu acho que isso deve ser trauma de, assim, ver discussão ou briga e ter até desrealização por causa disso. Ah, inclusive, eu acho que vem daí. Quem não sabe, desrealização é a sensação de você. É uma dissonância que você tem, que você se sente deslocado do ambiente, né? A despersonalização, você se sente deslocado do teu corpo, né? Então você começa a olhar assim: nossa, de quem é esse braço? Não é meu. Uh. Isso é desrealização. Desrealização é ambiente, tipo, caramba, onde eu tô? Parece um sonho, entendeu? É essa diferença dos problemas. E eu lembro que a primeira vez que eu tive isso, meus pais estavam brigando, assim, brigando, não de porrada, claro, de discutindo, né? Sei lá. E eles, enquanto eles estavam discutindo, eu tava assistindo Dragon Ball. Eu lembro até hoje, era a briga lá do Goku contra o Cell lá. A turma batendo no céu. E eu tava vendo aquilo, e eu tava querendo focar naquilo. E eu não queria ouvir aquela discussão. Que eu nem lembro mais o que era. Provavelmente bobagem. E aí eu não queria estar ouvindo aquilo de jeito nenhum. E eu queria estar focado na TV. E teve algum momento que parece que um parafuso afrouxou do meu cérebro. E nessa hora que o parafuso afrouxou no meu cérebro, eu perdi a noção da realidade. Eu falei, eu tô sonhando. Puta que pariu. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e minha mãe ficou sem entender. E eu falei, ô mãe, eu tô meio lerdo. Sensacional. E eu fiquei nessa, cara. E, e sei lá, eu não tive isso eu fiquei por umas semanas assim. Depois eu fui e
2 anos depois eu tive. E depois de 2022 eu voltei a ter isso. Eu voltei e tá frequentemente até agora. Só que agora eu tenho um autoconhecimento, agora eu sei dessas coisas, né? Tenho esse intelecto pra entender como lidar com essa parada. Antes eu ficava meio tipo, que merda, cara. Você fica apático e sem. Parece que você não sente nada do mundo, né, cara? Essas coisas acontecem, sei lá, você ri e tudo, mas no fim você parece que você tá jogando um jogo ainda. Ainda tenho isso, mas eu sei lidar melhor com isso, com essa sensação. E mesmo sem estresse, mesmo sem nada, não estresse, né? Sei lá, talvez eu esteja estressado para sempre, ou ansioso para sempre. E isso mantenha esse estado, mas era para ter passado. Não tive nenhum nada mais disso. E eu já desisti de tentar, porra, buscar algo, né? Eu vou fazer as coisas que dão certo. Nossa, como tá chato isso aqui. Eu gosto de falar disso, mas vai estar chato pra quem ouve. Cara, voltando ao que eu tava falando, sobre Semana Santa, essas coisas. Né, eu tava nessa de, tipo, essas brigas de católico protestante por causa de algumas coisas que eu tava aprendendo e que eu ouvia diversas opiniões sobre e diversas visões cristãs sobre esse ponto, mesmo ponto. Só que eu optei pela igreja mesmo, né? A igreja católica. A opinião ali no final, a conclusão que eu tive, cara, eu vou me basear nisso. Obviamente eu vou em busca da verdade, eu não vou ficar, tipo, sendo simplesmente um NPC que aprende as coisas ali e fica, não, é isso, é isso, é isso, né? Eu vou sempre buscar entender os outros lados, até porque se eu vir alguma coisa que. Até para defender o que eu acredito e até para entender filosoficamente como funcionam as coisas, né? Como funciona a outra visão. E meu algoritmo, cara, o YouTube é uma merda, né? O YouTube, vou te falar uma coisa, cara. O algoritmo é uma bosta, cara. Você não. Você não. Cara, sei lá, bicho. O negócio ele não me recomenda algo assim. Sei lá, as recomendações ficaram uma bosta pra mim. Não, eu. Assim, é o conteúdo que eu assisto. Então tá aqui, tipo, cristianismo, futebol, música. Mas às vezes você precisa de algo novo, algum entretenimento e não tem, né? Sei lá também essa merda, bicho. Eu não sei o que me agrada mais. Eu acho que eu tô de saco cheio dessa baboseira chamada internet, rede social, Instagram, essas coisas. Instagram mesmo é uma bosta, cara. Eu uso ali pra ver uns posts ou outro de, sei lá, 3 pessoas. De quem eu acompanho, criadores de conteúdo que eu acompanho. Agora pra ficar vendo, passando feed. Obviamente, você tá lá naquela merda, você vai acabar passando feed, vendo Ronaldinho Gaúcho jogando. Você fala, pô, quero jogar. Defesa ali. Só no Instagram eu já aprendi 400 formas corretas de fazer flexão. E todas elas falam que a outra tá errada. Porra, não dá pra entender qual que é certa. Mas aí nesse caso você fica forte do mesmo jeito. Então não tem problema. Agora, questão filosófica e espiritual é foda você aprender algo errado e ter que desfazer o nó das coisas, né? Mas acho que as pessoas hoje em dia elas estão fazendo isso aí, cara. Elas estão tentando desaprender o que elas aprenderam em escola, é,
em diversas coisas, às vezes até em igrejas, sei lá, academias, por onde ela passa, ela tem que desaprender e procurar o conhecimento ali de uma forma mais descentralizada ali, filtrando as fontes e tendo, obviamente, honestidade de saber qual que é qual ali, né? Qual que é a verdade ali. E isso é, sei lá, é algo interessante. Eu não acho que a sociedade dure muito por causa desses pontos, assim. Se a gente está aprendendo cada vez mais mentiras e bobagens que precisam ser é, expostas, né? Essas mentiras, elas vão sendo expostas. Você está se incluindo num pensamento cada vez mais. Aí você sai da escola, você já tá na Paulista protestando. Você não sabe por quê, né? Aí você, sei lá, tá com 15 anos. 15 anos não, deixa eu ver. Vamos supor. A partir dos 15 anos você tem aquelas crises existenciais e você cai na gnose, você cai em ciência, em Big Bang, em um vazio sem sentido e poeira cósmica e universo infinito que não tem nenhum propósito, heliocentrismo. Bicho, antes era mais simples até, hein, cara. Dá a impressão que antes era mais simples, cara. Não digo que era mais fácil, não era, obviamente. Mas era mais simples, assim, no quesito de entender as coisas. Era o básico, cara. Por isso que tá todo mundo doente. Tirou o básico, que é pedreiro. Calma aí, calma aí. É cara, guerreiro, construtor, sei lá, faz um monte de trabalho braçal. Mulher, é, pode ser inteligente, claro, né? Estudar assim, mas comida, roupa, costura. Cara, é assim. E um moleque, entendeu? Ali, em meio do mato. E aldeia, e Jesus, igreja, pá. Era simples. Tirou isso, acabou a sociedade, bicho. Aí mulher, emprego braçal, não dá certo. Aí mulher em CEO, não dá certo. Cara, você quebra o padrão. Aí é um cara fazendo, sei lá, não é forte, o cara não tem força física, não dá, o cara não é inteligente, racional, não dá, o cara ele defende coisas, sei lá, o cara. E tudo isso, cara, é um conjunto de coisas, né, que você pode falar num contexto geral. É a falta da verdade, né? É a mentira. O povo escolheu a mentira porque a mentira é confortável, a mentira te faz acreditar que você está vivendo num mundo ideal ou que você está próximo dele, onde todo mundo tem direitos e todo mundo tem a oportunidade de ser quem quiser e o que quiser, entendeu? Sendo que a verdade é imutável, desde o começo até o fim é imutável. Agora, quando se relativiza ela, a verdade, já não é a mesma verdade, é uma mentira ali, ou uma meia-verdade. E as pessoas vão assim, se hipnotizando e caindo em fantasias. E em buracos cada vez mais mentirosos. É que nem lá no filme lá do Nefários, bicho. O próprio diabo lá do filme lá o demônio lá do filme do Nefários, ele fala, cara, você tá achando que eutanásia não é morte, aborto não é morte. Olha aí. Mais um ponto pro inferno lá. Cara, o negócio é. E realmente, cara, quando você olha assim, porra, é verdade, né? Caramba. Lavaram bem o cérebro da turma, né? Ai, cara.
E quando você percebe isso, cara, você acaba tendo desconfiança de tudo, né? E a única base que você tem é essa, cara. A única base que você pode ter é nessa verdade imutável. Que as pessoas que as pessoas que buscam por elas, por essa verdade, ela vai encontrar as mesmas bases. Ah, mas encontrou em outra religião. Cara, é algo humano. Os mandamentos, eles são algo intrínseco já no ser humano, entendeu? Quando o cara tá feliz, o cara comemora, tipo, nossa, que vida boa. Ele vai olhar pro quê? Pro céu pra agradecer, não vai? Ele vai falar, nossa, graças né? Ou então, que bom que tá tudo bem. O cara sente uma vontade de glorificar não só o acontecimento, mas as causas do acontecimento. E o alguém que proporcionou aquele conhecimento, ou acontecimento, né? Então, são coisas imutáveis, cara. Tipo assim, é algo imutável, algo intrínseco ali no coração do ser humano. É ele querer agradecer a, ao que a casualidade, né? Não um acaso, né? É a causa, o criador, cara. É simples. Ah, os mandamentos, voltando. Cara, uma pessoa que ela é inteligente, que ela tem um conceito de certo e de errado, certo, normal. Pessoa que ela vive, ela busca pela verdade, ela vai acabar não pecando, né, contra, sei lá, não adulterando, não, porque ela tem apreço pela mulher ou pelo homem. Ela vai acabar não matando, porque ela fala, cara, por que eu vou matar alguém, entendeu? Ela vai acabar não roubando, porque fala, cara, por que eu não gostaria que acontecesse comigo? É, a pessoa vai, sei lá, pegar alguma coisa e fala, cara, por que eu vou adorar isso, entendeu? Tipo, eu vou ficar. Porque eu vou é, adorar um jogador de futebol, né? Claro que não, o cara ganha milhões. Então já é um conceito já interno ali. É, contra a apostasia, né? Porque eu vou adorar um político, né? Pô, cara, pelo amor de Deus, não tem nada a ver ali, cara. E ela vai sempre, né? Ela vai honrar pai e mãe, porque os pais que cuidam. Então essas coisas, elas estão sempre. E elas sempre vão buscar um Deus, cara. É automático isso. Se elas não encontrarem o único Deus verdadeiro, elas vão encontrar coisas para apostatarem. Por exemplo, é, conheci, elas podem ser até elas mesmas podem ser a, o grande Deus delas mesmas. O dinheiro pode ser. Deixa eu pensar aqui. O que mais, né? Ela pode idolatrar, ela pode adorar um futebol, os astros. Um cara vira um cientista e começa a idolatrar os astros ali. Então ela vai buscar esse método, né? Graças ao universo, ela vai falar. Se ela, entendeu? Se ela cair na gnose, ela vai falar: nossa, vai glorificar de alguma forma, sei lá, entendeu, cara? Ela vai acabar caindo em alguma coisa, né? Em alguma crença que substitua a crença verdadeira. E sim, eu estou dizendo que há uma crença verdadeira, é claro. Eu não tenho como negar isso. Eu não posso relativizar isso porque é a verdade. Nesse sentido.
todas as outras religiões podem ter suas meia-verdades ali, né? Suas meias verdades que possam chegar nos mesmos conceitos aqui, mas não na mesma causa, não na mesma. Não com o mesmo impacto, não com um Deus que tenha vindo e ativamente para cá e ensinado diretamente o seu povo, né? E se sacrificado por ele, né? É a grande diferença. Você não, sei lá, você não vê Baal encarnado em alguém, né? E falando sobre o que tem que fazer. Você vê demônio pra caralho aí. Gente incorporando um monte de coisa e não faz nada, nada. Não ensina nada. Não, não, não chega, né, bicho? Não mostra ali a verdade. Só mais mentiras e enganações. E, cara, nesse processo que eu tive, bicho, eu percebi, cara, que eu tive que engolir muito o meu orgulho de ter que admitir coisas que eu já duvidei e critiquei. Inclusive o que eu tô falando agora, da verdade, né? De ter uma verdade imutável ali, né? Eu ainda tinha essa. Uns tempos atrás eu tinha essa visão de relativização, porque é algo intrínseco da sociedade. É isso que eu tô falando. Você tem que desaprender essas coisas para entender a verdade. Você tem que desaprender um monte de baboseira para você chegar em algo imutável e sólido, que não tenha. Que, que não tenha, entendeu? Uma dissonância. E eu tive que engolir essa, cara. Eu tive que. Inclusive até, sei lá, até isso que eu tô fazendo aqui agora, né? Admitindo e contando isso. Eu não gosto de ficar contando isso e, sei lá, vendo que talvez alguma pessoa da minha família possa ouvir. Mas é algo automático. Não sei. É estranho pra caramba. E sei lá, deve também haver trauma nisso. Ou é simplesmente um orgulho puro que eu tenho de tipo, caralho, eles estão admitindo algo que eu já estou admitindo algo que eu já neguei. É uma merda isso, mas acontece. Pô, mas eu acho que é isso que eu devo falar sobre esse tópico, cara. É bom, acho que foi isso. Hoje, dominguinho de Páscoa. Meu tricolor ganhou hoje, depois de milhares de jogos sem só empatando. E não tira esse técnico de bosta que é o Zubeldia. Covarde do caralho. Bicho, alguma hora. Anota o que eu tô falando, alguma hora eles vão colocar IA pra ser técnico, cara. Vai ser igual o jogo de. Vai ser igual o jogo de sei lá, Master League de PES ou de modo técnico no FIFA, no PES ou Futebol Manager, cara. Vai ser igualzinho. Vai ser igualzinho. Os caras vão colocar, o cara vai falar, cara, por que eu vou botar um técnico? Bota uma IA e pede pros caras jogar a bola normal. Aí vai ser assim. Ou se evoluir pra caramba, vai ter um robô lá no campo lá. Vai ser maluquice. Caralho, você já parou pra pensar que vai chegar um dia que alguma merda desse tipo vai acontecer em algum esporte? Não só em esporte, mas na vida real. Você vai chegar num lugar e vai ter, sei lá, um robô te atendendo. Um robô físico, né? Não a telinha lá. Eu tô falando um robô mesmo. Cara, a hora que a gente tiver vivendo com robôs, esse dia eu vou falar, cara, eu acho que eu tô num sonho.
Porque era coisa que eu via quando era criança, entendeu? É, você vê quando você é criança, você fica vendo esses filmes de ficção científica, tudo. E você fala, caramba, ó, robô, não existe. É tipo Alien, não existe. Alguma merda vai dar nesse nível. Alien, obviamente, eles vão dar um migué lá. Vão tentar criar, né? Uma confusão com os aliens, né? Quem sabe, sabe. Agora, robô vai ser foda. Robô é o princípio ali do apocalipse, cara. É o começo ali da merda, bicho. Mas é isso aí, ó. Quiser mandar e-mail pra eu falar de qualquer coisa, contato.postradio@gmail.com. Quiser falar aí sobre alguma coisa que eu falei, ou quiser outra coisa, relato, qualquer coisa, bicho, qualquer coisa. Fala qualquer coisa, manda lá o e-mail. E é isso aí, bicho. É isso aí, cara. Então vamos terminando aí, cara. Adeus.